Então, boa noite a todos. Eu vou retomar a aula passada, né? A gente viu alguns movimentos literários e como esses movimentos literários se comportaram na França, né? Com as obras e os autores franceses, tá? A gente parou, acho que ali no final do século XIX, com o romantismo, se eu não me engano, né? Então, aqui já começa a aparecer as correntes de vanguarda, no final do século XIX, tá bom? Mas antes, eu queria retomar, então, a proposta que eu deixei na aula passada para vocês. Se alguém trouxe, não precisa comentar no trecho específico, mas, enfim, se alguém lembra de alguma obra, ou conhece alguma obra, e conseguiu relacionar ela com algumas das características dos movimentos que a gente viu ontem, né? Algum, pode ser um romance, pode ser uma poesia, um texto de teatro, enfim, que reconheceu ali dentro, na sua forma, né, alguns elementos que a gente destacou ontem das correntes literárias. Alguém gostaria de compartilhar? Eu trouxe algum elemento, algum exemplo? Porque hoje a nossa aula ela vai ser baseada nisso. Hoje a gente vai adentrar alguns trechos, alguns textos, tá? Para a gente ver, então, de maneira mais empírica, né? Como é que funciona, então? Como é que esses elementos estão ali dentro, né? Essas características desses movimentos, acentuando aquilo que é idiosincrático dentro da literatura francesa, ou seja, aquilo que é uma particularidade desse movimento, né, dos movimentos que a gente viu ontem, dentro da literatura francesa, certo? De maneira geral, lógico, eles vão estar incorporados ali dentro do movimento, porque eles pertencem, mas eu vou tentar ressaltar alguns pontos, então, em que dentro da produção francesa, dentro do espírito francês, houve dissonâncias, desacordos, acentuações, enfim, dos movimentos que a gente viu ao passado. Tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Para a gente acompanhar esses trechinhos. Eu vou pedir que, se acaso surja alguma dúvida durante a explanação da aula aqui, vocês podem abrir o microfone, tá, e falar, porque como eu estou com uma tela só aqui meio que hoje, eu não vou conseguir acompanhar muito bem o chat, tá? Então, se tiverem perguntas no chat, lógico, depois, ao final da aula, eu vou retomar. Mas sintam-se à vontade, tá? Para abrir o microfone, se tiver alguma questão. Porque eu vou apresentar e daí eu só consigo ver a tela mais ou menos que eu estou apresentando, tá bom? Beleza? Todos estão vendo? Tá? Sim. Beleza, obrigado, Milena. Bom, então essa aqui é a parte que a gente viu aula passada, tá? Esse aqui eu deixei aqui com um link, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês, que é aquela linha do tempo que a gente viu na aula passada. Ele é um link, um infográfico interativo. Lá vocês vão poder estar clicando, então, nos momentos que aparecem ali, nos botões que aparecem dos movimentos literários. E ali a gente vai trazer uma informação assim mais enciclopédica, como eu quero dizer assim, né? Dos movimentos, ou seja, suas características gerais, alguns autores, tá bom? Então, mais para vocês acompanharem, tá? Mas hoje a gente vai, então, tentar ir um pouco para os textos, tá? Essa aula eu tinha marcado para a gente começar a fazer análises, vamos assim dizer, dos movimentos, aliás, dos eixos dos gêneros literários, né? O épico, o dramático e o lírico.
mas acho que vai ser uma boa oportunidade hoje da gente adentrar os textos e verificar como fazer uma análise a partir dos preceitos das correntes no texto, de fato, tá? E daí para a próxima aula eu uno o eixo épico com o dramático, que tem alguns pontos em comum que a gente pode convergir, e aí sim, no nosso último encontro, eu faço sobre o texto lírico, tá? Se der tempo. Bom, então, o primeiro que eu trago aqui, como a gente viu da aula passada, né, o humanismo é a corrente literária que vai, de fato, uniformizar a formação literária francesa. Antes disso, a gente vai ter textos literários e tal, com muitos dialetos, com muitas versões do francês. Então, no humanismo é onde a gente consegue já ter, com alguma substancialidade, uma uniformização da língua francesa, alguns preceitos já definidos, de sentimento, de povo mesmo, de pertencimento. Tá? Então, eu trouxe aqui para a gente esse texto do Rabelais, Gargantua e Pantagruel, tá? Num trecho onde eles estão praticamente ali fazendo o regulamento da abadia de Telema, certo? Gargantua está numa disputa, numa guerra, enfim, e eles vencem, e como prêmio para o Frei Jean, ele vai permitir que ele funde, vamos dizer assim, uma abadia, né? Em nome da sua bravura na guerra, tá? E aqui, então, eles estão discutindo, vamos dizer assim, os termos desse regulamento dessa abadia, tá? Então, a gente tem ali já uma forma satírica, vamos assim dizer, de um tipo textual que seria um regulamento, né? Então, ele já começa a negar, né, todo tipo de regra, de estatuto, de leis, tá? E vocês podem perceber que ele subverte, então, esse tipo de estrutura textual, né, dando um tom satírico para dizer que, então, tudo pode, né? Ou seja, um regulamento que é feito para definir regras, agora é um regulamento para definir que não há regras, tá? O humanismo francês, ele vai ter essa característica, né, vinda do Renascimento, como uma espécie de crítica, tá? A crítica na literatura francesa é um espírito que define, que engloba praticamente todos os movimentos, tá? É o espírito da crítica francesa que meio que vai norteando por onde a literatura francesa vai pisando, tá? Então, em contraponto ao Renascimento e ao humanismo nas suas demais manifestações, no francês, em vez dele exacerbar as potencialidades e as virtudes humanas, né, a gente está vivendo também a época das grandes navegações, ou seja, o mundo sendo conquistado pelo homem, pela sua bravura, pela sua potencialidade. No humanismo francês, eles vão dar enfoque aos vícios, ao pecado, à falta, ao erro, tá? Então, é nisso que o humanismo francês vai se concentrar, principalmente aqui na obra do Rabelais, tá certo? Então, aqui, os exageros, né, os pecados humanos, eles são reforçados, tá? Então, a gente tem ali, no começo, leis e regras, né? Loi e regra, são substituídos, então, pelos termos aqui do regulamento dessa nova abadia, por regras como beber e comer, né? Coisas mais viscerais ligadas à humanidade, né? São nada espirituais, né? Nada de elevação, né? Eles são colocados em termos mais humanos mesmo, tá certo? Então, aqui, a utopia, né, ela não é planejada, ela é uma anarquia, certo? Que se baseia na confiança radical na natureza humana. Esse é o tipo de humanismo que,
que o Rabelais vai construir, tá? Então, as palavras aqui, a subversão que ele propõe, né, para termos e regras ligadas a essa humanidade mais visceral, ele é explorado numa visão tanto convencionalista da linguagem, ou seja, um acordo, né, a linguagem é fruto de um acordo de comunicação, assim como a visão naturalista também, tá certo? Então, quando você tem regras de comer e beber, elas se ligam a uma espécie de contrato social, mas elas também têm uma visão naturalista de linguagem, ou seja, que ela é o reflexo da essência das coisas, né? Que elas determinam aquilo que há de mais imanente nas palavras que elas determinam, certo? Então, é uma espécie de tentar subverter uma cultura intelectualista dessa parte, tanto da Idade Média, como desse princípio de renascimento, tá certo? Os personagens, né, o Gargantua e o Pantagruel são gigantes, gigantes glutões, né? Diferente, por exemplo, da imagem que a gente vê, símbolo do Renascimento, que é o homem vitruviano, né, do Da Vinci. Aqueles são gigantes disformes, tá certo? Então, essa concepção, essa visão humanista do homem é como um ser imperfeito, mas que é criativo e é capaz de autotransformação, porque o livro, né, Garganta, é uma sucessão de desventuras que passam com esses personagens, tá certo? Então, eles são descritos ali como uma forma de humanidade imperfeita e inquieta, está sempre em contraste com ideais abstratos ou divinos, tá certo? Então, Rabelais vai usar a sátira, ou seja, esse tipo de crítica, esse tipo de paródia também, para criticar, né? A própria abadia, né, aqui que eles estão tentando fundar, é essa crítica às instituições, é a crítica à própria igreja, tá? Então, ele vai apostar, né, na grandiosidade, no exagero, na descrição da abadia também, na sua arquitetura, né, que ela tem essa forma, e aí veja como está implícito dentro da crítica, porque a abadia respeita preceitos arquitetônicos renascentistas, mas dentro dela, dentro do seu regulamento, dentro do seu funcionamento, ela propõe uma anarquia, tá certo? Que é essa visão do homem no seu exagero, tá? Então, esse trecho aqui, principalmente com o seu final ali, né? Faites que se voudrait, ou seja, faça o que você quiser, né? Pode ser bem a síntese desse humanismo do Rabelais e do espírito francês, da crítica que está instituída ali, né? Porque o humanismo é uma aposta também dentro do Renascimento, mas mais uma aposta dentro dela é essa exacerbação daquilo que o humano tem de mais humano, vamos assim dizer, no sentido da sua imperfeição, tá? Não tem mais ligação com o divino, é um rompimento, né, de fato, com a Idade Média, tá certo? Bom, partindo então para o Barroco, tá? Eu selecionei um texto aqui do Théophile de Vieux. O Barroco, como eu tinha falado na aula passada, é um movimento literário que na França teve pouca expressividade, tá? Você vai encontrar poucos autores ali, mas a gente consegue encontrar ainda no Barroco também essa parte de subversão, principalmente do espanhol, que, como eu disse na aula passada também, é o país onde o Barroco teve maior expressividade, tá? Então, a gente já vê que o Barroco era aquela criação de paradoxos, tá? De antíteses que não se permitiam, tá certo? E ele já começa fazendo uma provocação ali, nesse texto, ali quando ele fala mélange et de sombre et de flamme, tá? Ou seja, ele já está produzindo ali
uma mistura entre o fogo, né, e a cinza, né? Ou seja, duas coisas que seriam antíteses, né? O fogo simbolizando aí a vida, alguma coisa viva, né? Que está flamejando, e a cinza já que é um objeto já queimado, já gasto, tá? Então ele produz aqui não um paradoxo entre esses dois, mas há um sentido de fluidez ali, de ambos se contagiando, tá? Então a gente tem essa noção de contrários, né, de pureza e impureza coexistindo, tá? Então, o privilégio aqui vai ser da figura de linguagem dos oxímoros, tá? Não necessariamente dos paradoxos, tá? O oxímoro é esse tipo de construção de linguagem que permite, né, uma contradição de coexistência, tá? A gente vai ver ali também expressões como o bel arder, tá certo? Uma dor, aliás, uma bela uma bela dor, ou seja, são corrupções conceituais uma da outra, tá? Mas que produzem ali um sentimento único, tá? Uma produção imagética única, apesar de elementos contrastantes, tá? A gente também vai ter aqui, a gente vai perceber nesse trechinho, como a gente já tem uma transmutação que nega um pouco a ornamentação que é essencial do barroco, tá? Então, a gente tem ali o amor, né, tornando-se fogo, tá? Ou seja, ele deixa de ser um conceito e passa a ser uma coisa física, tá? Torna-se uma coisa mais palpável, ou seja, que estanca qualquer possibilidade de formulação mais contínua, né? E o coração também, que se transforma também num objeto físico que é possível comer, né? Devorar mon cœur, devorer mon cœur, tá certo? A gente também tem aqui, nesse trecho, né, uma certa teatralização do eu lírico que está ali, né? Então, o poeta, ele vai encenar, tá certo? A sua própria divisão, ali, a sua própria angústia, numa espécie de performance dramática, tá certo? Também há essa transição estilística, né? O poema, ele já tem aqui a, a formalidade, né, na sua forma, as 12 sílabas regulares do classicismo, né? Ou seja, a gente já vê que, por mais que se tentou fazer, vamos assim dizer, um poema barroco, né, a expressão barroca, ela já veio contaminada de coisas do classicismo, onde, né, de aula passada, esses dois movimentos meio que coexistem, né, e acabam recebendo influências mútuas, tá certo? Então, o barroco francês, né, aqui representado pelo Viau, ele desenvolveu uma linguagem de crise existencial, né, e menos decorativa do que seria na Itália ou na Espanha, e mais conceitual, tá certo? Então, ele provoca elementos que podem ser altamente referidos, tá? Então, ele já vai preparando um terreno para o classicismo que vai vir depois, certo? Então, o barroco, ele francês, ele está corrompido, né, de valores clássicos, seja na forma, seja na apresentação dos seus temas, seja nas escolhas aqui das figuras de linguagem que ele utiliza, certo? Bom, dando continuidade aqui, a gente vai para o classicismo. Esse, sim, teve uma representatividade na França muito maior, né? Ele, o primeiro degrau, né, para aquilo que a gente pode considerar como expressões francesas
de maior expressividade, de maior eloquência, né? Então, o classicismo se realizou na França com muita propriedade, tá? Com muita excelência. Tá? Eu trouxe aqui, então, o teatro francês, né? Uma obra do Racine, a Fedra, e o teatro francês, ele conseguiu organizar, como eu tinha dito na aula passada também, organizar a formalidade do texto, do teatro, né? Rebuscando, né? Ou seja, trazendo novamente noções aristotélicas, tá? Ou seja, quando a gente vê na obra de Aristóteles a Poética, que vai falar sobretudo das tragédias gregas, né? A gente vê um apreço muito grande por determinações, tá certo? Por regras específicas que funcionam. Ou seja, o francês, né, a literatura francesa, com o Racine, levou isso ao enésimo grau, tá certo? Então, a gente tem aqui essa parte que é onde a Fedra está fazendo o seu monólogo e confessando, né, a sua paixão por Hipólito, né, e assumindo também a culpa por isso. Então, é um momento crucial assim, da obra, onde ela expõe toda a sua culpa, toda a sua vergonha, enfim, movida por essa paixão, certo? Então, a gente já tem aqui as formas alexandrinas, tá? Ou seja, são versos com 12 sílabas poéticas, tá? A gente tem uma precisão na expressividade, tá? Tudo é contido, é feito de uma maneira essencial, tá? A gente pode perceber isso no termo ali que ele usa, que é o juste et réel, tá? Ele condensa as duas palavras para representar esse conflito moral, tá? Que a Fedra está passando. A gente percebe também, aqui não no monólogo necessariamente, mas na obra da Fedra como um todo, essa unidade dos eixos, dos elementos da dramaticidade clássica francesa, ou seja, tudo tem que ocupar o seu espaço específico, tá certo? Então a gente tem, se tem uma ação, tudo se concentra e se resolve naquela ação. Tudo se passa em apenas um espaço, tá certo? E tudo se resolve também num só tempo, ou seja, numa só cena. Então a gente tem aqui todo esse conflito que a Fedra está passando, se resolvendo nesses sete versos aqui da obra, tá certo? Ele não estende, ele não vai deixar para outros momentos. A ação se desenrola de uma vez só. É a concisão, é a preciosidade pela justeza, tá certo? Da expressão. Então, a gente tem esse domínio da razão, né? Apesar do tema ser passional, ou seja, da Fedra estar ali movida por um sentimento passional, tudo é completamente contido, tá? E racionalizado, tá? A princípio, pela forma, né? Ou seja, tudo tem que ser dito ali nas 12 sílabas poéticas, tá certo? E a própria Vênus, aqui citada como esse ser mitológico, na verdade, ela representa um conceito passional, certo? Então, ou seja, é a passionalização sendo racionalizada, tá? É um sentimento que não vai para o mítico, é simplesmente evocado, tá? Para justificar ali o seu comportamento. Então, veja também como ele vai descrevendo certos sentimentos que a Fedra está passando para categorizá-los, tá? A gente tem N, o Ré e Gloire, tá? Então, ele vai passo a passo, ali, verso a verso, definindo os sentimentos que estão se passando nela, ou seja, uma espécie de categorização, né? Ali cada sentimento ocupa o seu espaço e vem um na sequência do outro, a fim de que a gente possa perceber de maneira justa e de maneira racional também
o que está se passando, tá? Então, a Vênus não é essa deusa da mitologia, mas um princípio de uma paixão destrutiva, né? Ou seja, a compreensão de uma paixão destrutiva, tá? Apesar de haver essa recuperação dos temas mitológicos gregos, né, dos temas gregos, tudo isso é trazido para dentro de um terreno muito humano, tá? Ou seja, tudo isso é muito possível dentro daquele contexto social, certo? Então, em vez da gente ter, como no Barroco, elementos que são contraditórios e podem formular, então, uma espécie de ornamentação para a sua compreensão, aqui no Racine não. Aqui no Racine a gente tem a concisão dos símbolos, tá? Eles remetem a uma coisa específica, certo? Então a gente tem ali a Flamme Noire, por exemplo, é isso. Ela define com precisão, não há uma contradição entre termos, tá? Há uma incorporação dos termos, tá? Bom, esse classicismo francês e essa ordem, principalmente do teatro francês, ele vai repercutir, tá? No contexto histórico-social da época. Ou seja, a própria ordem política do absolutismo ali é definida a partir dessa precisão, dessa justeza, desse esclarecimento da ordenação das coisas, tá certo? Então, o Racine aqui, ele alcança o ideal clássico, tá? Que é ensinar e ter prazer. Ou seja, ele está ensinando, está dando uma lição moral sobre como a paixão pode ser devastadora, tá? Mas ele ensina isso de uma maneira muito deleitosa, ou seja, os versos, a justeza, o equilíbrio das formas e das imagens que são trazidas, né, é para a gente ter essa visão moralizante, mas com prazer. Ou seja, é o suprassumo do classicismo, que ainda está preso numa visão da literatura, que vai se estender até o romantismo praticamente, de que aquilo que é literatura é aquilo que é bom e aquilo que é útil, certo? Bom, a gente chega no iluminismo, então, que é o gênero, aliás, desculpa, a corrente literária genuinamente francesa, criada por eles ali, urdida, né, ao longo do tempo, essencialmente por franceses, tá? No começo ali, com René Descartes, e depois a gente tem a época dos iluministas, mesmo, como Voltaire, Rousseau e Diderot, entre outros. Aqui eu selecionei um trecho do Candide, do Voltaire, tá? Que é uma parte onde o Candide sai pelo mundo e vê uma batalha, né? E ali a gente percebe, então, a, a crueza, né? E a agudeza, né? Da crítica voltairiana, né? Porque ele põe ali, não tinha nada tão belo, tão lesto, tão brilhante, tão ordenado, né? Como aquela guerra, ou seja, como aquela desordem que ia rolar, né? Ou seja, a batalha que ia encontrar, ou seja, não havia uma harmonia igual, né, naquele inferno, certo? Então, o Voltaire aqui, no Iluminismo, ele vai entregar a crítica de maneira, assim, muito eficiente, tá certo? Então, ele utiliza a forma do romance para começar, né? Tipo assim, ele não faz uma escolha para um tratado filosófico, né? Ele faz uma escolha por um romance, por um conto filosófico, tá? Justamente para atingir maiores públicos, tá certo? Então, ele preza por esse tipo de comunicação, tá? Então, nessa parte, a gente tem aqui como o, a razão iluminista prega
que no mundo não há um acontecimento fatalista, tá? Tudo é o filtro da razão humana, tá? Ou seja, a gente tem uma ordenação ali da batalha para um mundo pior, tá certo? Ou seja, não há fatalismo nisso, tá certo? O que há é uma apreensão humana, da racionalidade humana, que descamba para a barbárie, né, ou para a civilização, certo? Então, essa crítica, principalmente nesse ponto, é uma crítica a Leibniz, né, que é um filósofo anterior ali ao iluminismo, que tem essa visão da mônada, que ele vai chamar de uma espécie de essencialização humana, que atende a preceitos do cósmico, assim dizer, é uma ordenação cósmica inerente no ser humano. Tá? Então, ele acredita na responsabilidade do filósofo, de se engajar com o mundo para contribuir para a melhoria da sociedade. Tá? E é assim que vai terminar também Candide, né? Cuide do seu próprio jardim, né? Ou seja, se você quer alguma coisa que tenha prosperidade, você mesmo tem que fazer por onde, certo? Bom, depois do iluminismo, então, a gente passa para o romantismo, tá? Eu selecionei aqui o trecho do prefácio de Cromwell, do Victor Hugo, que é praticamente um manifesto, tá certo? Do romantismo, né? Ali a gente vai ver ele empregar, aliás, começando pelo ritmo, certo? É um ritmo muito mais fluido, tá? Há uma certa espécie de até de melodização no ritmo da leitura, como vão surgindo os elementos que são evocados, seja eles de natureza de figura de linguagem ou até mesmo imagética, tá? Ao contrário do que pregava o iluminismo e o classicismo com a sua evocação, né, com o seu apelo para o racionalismo. Aqui a subjetividade vai ser o emprego, vai ser o elemento que vai mais permear a obra, certo? Então ele já começa com metáforas, né, naturais, como hiver de la nature, ou seja, o inverno da natureza, né, construindo essa espécie de construção imagética e poética, tá? Ou seja, não há uma precisão, há uma relação de metáfora mesmo para a compreensão, tá? E também das antíteses, né, que ele está propondo aqui, que é o perecível e o imortal, o carnal e o etéreo, tá certo? Para criar esse estilo grandiloquente também e de fluidez, né? Quer dizer, você vai de um ponto lá embaixo para um ponto lá em cima, de um ponto lá embaixo para um ponto lá em cima. Você percebe que o ritmo da construção do texto permite essa variação ao sabor dos desejos, daquilo que é subjetivamente humano, da sua percepção, tá certo? Então, a prosa aqui é fluida e passional, né? Vai reagindo a isso, para criar um fluxo discursivo que imita, né, o pensamento, aliás, que imita a emoção, certo? Bom, a gente vê aqui que já tem um espírito da época que o Victor Hugo consegue capturar, tá? Que é esse sentimento de cristianismo melancólico ali, né? Que ele evoca já logo no começo, tá certo? Então, ele evoca que o cristianismo criou essa situação melancólica do homem, que é sempre dual, né? Ele é tanto um ser carnal quanto um ser etéreo, ou seja, é o cristianismo que põe no homem essa divisão, certo? Que celebra ele como uma fonte espiritual e também como uma fonte carnal. E isso vai criando esse estado de melancolia, que é onde o romantismo vai se movimentar, certo?
A gente tem também a ênfase da liberdade criativa, postulado aqui também, né? Como força de criação, como força criativa, baseado nesses eixos dos pressupostos românticos, tá? Então, ele acredita que a arte ali não é só uma manufatura humana, ou seja, não é uma forma de fazer, mas ela reflete o próprio espírito humano, o espírito também do tempo, da história, da construção da história, certo? Bom, a gente vai ter, então, no romantismo, essa influência para o pensamento liberal também, das democracias, da liberdade individual, tá certo? Então, esse texto aqui parece ser uma síntese, né, de uma crítica ao racionalismo, mas uma proposta de arte que abrace, como eu já dito, aquela dualidade do ser humano entre o divino, né, e o mundano. Então, para o romantismo é um projeto, né, não apenas de um estilo literário, mas de uma nova maneira do homem se projetar no mundo, de ter a sua relação com a história, com a natureza, com o divino, tá? A arte, então, é um espaço, por excelência, da liberdade humana, mais do que seguir regras ou adotar modelos, ou imitar a natureza, né? Como a proposta de mímese, mas, enfim, é reinventar. Aqui, entre o realismo e o naturalismo, eu trouxe um exemplo só, tá? Para a gente não ficar com muito conteúdo. Então, eu trouxe o realismo, que vai ter o Flaubert, o naturalismo também é impressionante, né, na expressão francesa, com Émile Zola, com Germinal, tá? Mas o Flaubert ganhou muito destaque também, né? Ou seja, é uma obra francesa de grande expressividade, de grande notoriedade, baseado nesse movimento literário, tá bom? Então, o trecho que eu trouxe aqui é o momento onde a Madame Bovary, ela já está ali totalmente movida pelas suas leituras dos romances burgueses, e ela está ali sofrendo, então, vamos dizer, o galanteio, né, do Rodolfo, e ela está numa feira agrícola, certo? Então, veja como o realismo, ele aqui, ele mistura, né, essa elevação do sentimento da Madame Bovary a uma coisa muito banal, a uma coisa muito prosaica, muito cotidiana, né, que é caminhar numa feira agrícola da sua cidade, né? Então, esse trecho da cena, ela exemplifica, né, os princípios estéticos do realismo francês, fazendo crítica social, uma inovação formal, né, uma visão mais determinista da sociedade, tá certo? Então, a gente vê que aqui, por exemplo, os sentimentos, eles são traduzidos de uma maneira a descrevê-los, tá? Quase como uma espécie de que a gente pudesse reproduzir diante dos nossos olhos, né? Ou seja, Rodolfo está ali querendo galantear ela, né? E ele fala em voz baixa, ele se inclina em direção a ela. Tudo aquilo que poderia ser descrito de uma maneira mais abstrata, aqui eles ganham tonalidades físicas, tonalidades reais que a gente possa enxergar, que a gente pode reproduzir dentro da nossa mente essa cena, tá certo? Então, o determinismo, a forma como o realismo apresenta, por mais que seja, né, esse sentimento elevado, esse sentimento cheio de nuances, aqui eles põem isso no campo mais terreno, mais verossímil possível, tá certo? Então, a gente tem também o nascimento do estilo indireto livre, ou seja, a voz aqui do narrador
ela confunde-se, né, com o fluxo de consciência da Emma, ou até mesmo com o pensamento, né, do Rodolfo. Ele está ali para explicar, ou seja, o narrador ele está ali não para deixar que os próprios personagens se perdam no seu fluxo de consciência. Ele se intromete ali no meio para que você tenha uma voz que você possa confiar, ou seja, o narrador dessa história, que é onisciente, que pode estar dentro da cabeça das pessoas, ele vai penetrar em todas as lacunas onde a gente poderia imaginar, né, que não houvesse ninguém além dos personagens. Então, o narrador ele se enfia ali no meio, ele se coloca para que você tenha um ponto, né, um porto seguro que represente uma voz do qual você não possa duvidar, tá? Inquestionável, certo? Então, a gente também tem essa descrição objetiva, né, não só dos sentimentos, mas até mesmo dos lugares, dos costumes também, tá certo? Ou seja, ele não vai produzir muito juízo de valor, tá? Ele vai tentar descrever de uma maneira mais imparcial possível, tá certo? Porque isso vem do determinismo social, tá? Ou seja, as pessoas são resultados do seu convívio, da sua situação geográfica, da sua posição social, tá certo? Então, ele vai demonstrar aqui, por exemplo, os discursos vazios que o Rodolfo está ali produzindo, tá? Como formas de fazer uma linguagem como um instrumento de dominação, ou seja, de seduzir, tá certo? Então, ele fica ali repetindo certos clichês, né, para Madame Bovary, e ele faz isso sem um juízo, necessariamente, sem estabelecer ali um valor de que isso produziria qualquer efeito, certo? Então, as emoções aqui são reduzidas, né, à fisiologia, ao comportamento humano, certo? Então, a gente tem um ceticismo também referente aos personagens. Não há um julgamento, por exemplo, da traição da Madame Bovary. Aqui é um ceticismo completo, ou seja, não tem redenção para os personagens. Eles são presos aos destinos e às consequências que são determinados previamente, ou seja, pela sua classe social, pela relação que eles mantêm uns com os outros, tá certo? Então, essa cena aqui, principalmente, ela sintetiza, né, o projeto realista do Flaubert de desmontar, através da literatura, as ilusões da sociedade burguesa, tá? Então, ele vai influenciar muito o naturalismo, tá? E depois também o modernismo na sequência, né? Bom, aqui a gente já começa a ter um certo ar de vanguarda, apesar do simbolismo ainda não ser esse movimento de vanguarda, a gente já começa a ter uma ressignificação bem, bem profunda da linguagem, da visão, da concepção da linguagem literária, certo? Eu escolhi esse trecho aqui, então, do Mallarmé, tá? Então, a gente vai perceber que aqui, por exemplo, ele está fazendo meio que uma ode, né, em forma de metáfora ao próprio poeta, tá? Ou seja, aqui o cisne congelado, né, ele não é uma espécie, como é que eu vou dizer assim, de representação, né? Mas ele é um símbolo, ou seja, é uma condensação de significado. Ou seja, ele não tem uma referencialidade direta, como seria uma representação, mas sim uma univocação, vamos dizer assim, um conjunto de vozes para expressar um só sentido, tá certo? A gente tem muito aqui, a gente vai ter nos poemas simbolistas aliterações, né, para provocar sinestesia, ou seja, para a gente perceber a linguagem não só a partir do método da leitura, do princípio cognitivo,
de entendimento, mas a partir de percepções também, certo? Ou seja, aqui a gente tem a literação no V, né? Vierge, vivace, vol, né? A gente tem o L no lago, no rive, glacier, desculpa, né? Que constroem, então, uma espécie de tessitura sonora ali, né? Para a gente ir incorporando, né, essas percepções, além de um princípio mais racional de leitura, tá certo? Então, aqui, a mensagem que fica com o cisne que não cantou, o cisne congelado, representa a ideia simbolista da impossibilidade de expressar o absoluto através das palavras, tá certo? Então, a gente tem uma certa transcendência do real, certo? Então, o inverno estéreo aqui simboliza o mundo material, enquanto o voo não realizado alude ao plano ideal, tá certo? Então, dentro do materialismo, daquilo que pode ser palpável, a gente tem esse inverno estéreo, ou seja, alguma coisa que não se cria. Agora, já no plano ideal, a gente tem um voo não realizado, ou seja, aquilo que tenta se buscar, mas não se consegue, enfim, o esforço daquilo que Mallarmé também vai chamar do projeto da página em branco. Tudo é possível a partir da página em branco. São todas tentativas de fazer. Não há a possibilidade de fazer realmente uma conferência do real, enfim, do absoluto, no sentido de poder esgotar, seja qualquer tema ou seja qualquer coisa no mundo, certo? Então, aqui ele também já vai dar empréstimos ali da fenomenologia, como tratar a percepção como uma rede de significados. A gente significa alguma coisa a partir de várias percepções, vários elementos de sentidos, tá certo? Por fim, o último que eu deixei aqui para hoje... Ah, não, tem mais um depois. Enfim, o surrealismo, daí sim a gente já entra numa fase das vanguardas europeias, tá certo? Aí o experimentalismo da linguagem, ou seja, até o final do século XIX, a gente tinha tensões sobre como construir elementos que fugissem das regras e dos certos modelos, né? Mas até aí eram tensões. Aqui a gente começa a ter, de fato, né, experimentações para fugir das regras. Um deles é o surrealismo, que vem do advento da descoberta do inconsciente, do Freud, né? Então a gente vai ter a mistura aqui do consciente e do inconsciente se confundindo dentro da narrativa, tá certo? Então, a escrita aqui atinge um outro tipo de ritmo. Enquanto a gente tinha no romantismo um ritmo que era modulado, né? Um ritmo que era praticamente melódico, aqui a gente tem um ritmo sucessivo, quase como se fosse uma escrita automática, né? Porque a gente vive nessa tensão entre saber se o que nos domina, ou o que está majoritariamente tomando conta, é o consciente ou o inconsciente. E é preciso também tomar o inconsciente de surpresa, porque afinal ele vem com relampejos durante a consciência, tá certo? Então a prosa que flui sem uma censura racional, não há muito cuidado, né? Então a gente vê que ele usa, né, frases de sangue quente, ou seja, frases feitas no ímpeto, né? O próprio termo aqui que ele usa da mulher, né, tu é ma femme, né, não tem mais um sentido referencial da mulher, mas sim um sentido que agita, né, todas as possibilidades, tá certo? Então, a gente tem aqui essa construção que é onírica e violenta, porque ela, vez por outra, ela rompe, né, aquilo que a gente considera consolidado, tá certo? Então, as palavras aqui, elas são personificadas, né? Aqui ele diz, né, que as palavras parecem para ele como predadores, né?
que cercam ele, né? Como uma presa, tá certo? Então ele fica meio que refém delas, né? E tem essa estrutura também fragmentada, tá? A narrativa ela não tem uma linearidade regular, tá? Imitando um fluxo de inconsciência, tá? Que é isso que ele diz ali no final. Tu abasculei, tudo me balançou, me mexe agora, certo? Então, se tudo me mexe, eu começo a escrever conforme aquilo que me vem, tá certo? Então, a gente tem esse deslocamento também dos significados, né? Ou seja, a gente demonstra como a linguagem não é só uma questão convencional, certo? Ela também tange aquilo que pode ser onírico, pode ser maravilhoso. Ou seja, ela tem o seu lado convencional, quer dizer, o seu plano mais cotidiano, mas ela também é capaz de atingir esses outros elementos, certo? Então, a palavra que é usada, não nesse sentido de compreensão, mas para evocar sentimentos do maravilhoso dentro da ordem mais ordinária, tá certo? Que é essa mistura de uma certa literatura de psicanálise, certo? Ou de análise, né? Que a gente vai ter também depois no movimento mais contemporâneo, que é o novo romance, que é feito principalmente de autoficções, de romances de autoficção, certo? Só então para a gente concluir essa parte de hoje, eu trouxe também um texto do Sartre, tá? Aqui ele está trazendo, eu trouxe o trecho do autor, aliás, do personagem principal, que é o Roquitum, se eu não me engano, faz muito tempo que eu li, mas enfim, eu só peguei esse trechinho mesmo aqui, que ele vai vai estar de frente com uma raiz de uma árvore, certo? Então, aqui o existencialismo, ele faz uma descrição quase não, muito enviesada, uma descrição fenomenológica, certo? Ou seja, ele dá duas noções aqui para a gente, vamos dizer, duas noções não, ele dá uma noção meio inequívoca, né? Ou seja, ele dá uma descrição dessa raiz, dessa árvore, que siga o propósito fenomenológico de dizer de fato o que as coisas são, certo? Porque o existencialismo é a implicação do ser humano dentro da sua constituição existencial presente, certo? Então as coisas estão instauradas dentro dessa presentificação existencial, certo? Então a narração também sempre em primeira pessoa, para deixar esse marco de registro, que por mais que seja compartilhado de uma individualidade existencialista, tá? Então o fluxo de consciência aqui, ele captura um processo de descoberta existencial, ou seja, a partir da literatura, a partir do romance, é que eu me coloco no mundo, tá certo? Então a gente tem essa revelação da raiz para o Roquetan, tá? Então a raiz se manifesta, é o processo fenomenológico de direção, tá certo? A coisa vem até mim e eu vou até a coisa, tá certo? Então é uma espécie de contingência do ser, né? Ou seja, eu não estou aqui com um propósito, tudo é fruto dessa relação, ou seja, em si, a existência é uma forma meio gratuita e inexplicável em si. Ela só se dá a partir desse processo de relação e de direção, certo? Trouxe, então, aí alguns desses elementos, alguns desses trechos, para a gente ver nos próprios textos como esses elementos funcionam, tá certo? Para a gente perceber como fazer uma análise a partir desses elementos e também como reconhecer as particularidades da literatura francesa a partir dos textos franceses de autores franceses, tá bom? Eu acho que na próxima aula, então, eu vou dar sequência, de fato,
então, o conteúdo, tá? Essa aula era para ficar numa parte só, acabou ficando em duas, foi bastante conteúdo para a gente ver. Eu vou compartilhar esse material aqui, tá? Para a Milena, depois você pode colocar lá, Milena, no portal dos alunos, né? Sim. Que é dividido nessas duas partes. Tem os trechos e no começo tem aquela linha temporal para vocês acompanharem mais essas características gerais dos movimentos, alguns autores, tudo mais. Tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida? Vocês querem trazer algum elemento? Ficou algum questionamento a respeito desse panorama que a gente fez, né? Esse panorama imenso que a gente fez da literatura francesa e todos os movimentos que tiveram maior representação. Alguma dúvida? Se quiserem, pode ficar à vontade, abrir o microfone para falar, tá? Se não, Cícero, eu acredito que sim, tá? A partir da semana retrasada, se eu não me engano, todas as aulas estão sendo subidas no canal. Qual é o canal mesmo, me lembra? Mudou agora, né? Como, professor? O canal do YouTube que estão sendo colocadas nas aulas. Eu vou colocar aqui o link no chat. Tá. Então, acho que o Cícero perguntou, né? Cícero, então, eu vou colocar o link aí. Isso é o CELA, né? Que agora Isso. o departamento que toma conta aqui também da nossa disciplina, tá certo? Então, por hoje é isso, pessoal. A gente se vê, então, na próxima aula, na quarta-feira que vem, tá? E daí eu vou tentar aglutinar os conteúdos de prosa, né, do épico e do dramático, para a gente ver, então, como se comportou. Vou provavelmente trazer alguns elementos dissonantes um do outro, né? Ou seja, um modelo mais tradicional, outro modelo mais disruptivo, para a gente perceber como caminhou a literatura francesa dentro dos seus gêneros e as suas inovações. Tá certo? Muito obrigado, então. Por hoje é só. Boa noite. Boa noite, professor. Até semana que vem. Obrigado.